aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. É muito importante que a gente conheça essa estrutura para a gente entender qual é a parte, qual é a função que cada parte do texto exerce na dissertação, porque cada parte tem a sua importância. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, a estrutura ortodoxa da dissertação argumentativa, a gente pensa em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte: nosso texto ele vai ser lido, no Enem, ele vai ser lido por um corretor, da banca de corretores. Só que a gente precisa imaginar uma situação de produção em que o seu texto precisa ser compreendido por qualquer pessoa que o leia. Então a gente não pode simplesmente pensar, o corretor já leu a proposta, então eu nem preciso explicar sobre o que eu estou falando, qual é a reflexão que eu estou fazendo. A gente precisa deixar isso claro. É por isso que a função da introdução é justamente contextualizar e problematizar o tema, ou seja, deixar claro aqui qual é essa situação problema, por que é um problema, quando vem ocorrendo. A gente pode contextualizar de diversas maneiras, existem diversos tipos de contextualização, a gente vai ver isso nas próximas aulas mais profundamente, com mais detalhes, mas o importante é contextualizar e problematizar para que o leitor tenha ideia do que a gente está falando. E aí, já na introdução, é fundamental que a gente apresente a tese. Você pode ficar pensando, Michele, e se eu deixar, usar uma dedução, pensar numa progressão aí de dedução em que o leitor chegue à conclusão e ele conheça a tese só na minha conclusão? Gente, eu recomendo que vocês deixem claro já qual é a tese de vocês logo no início. Por quê? A dissertação argumentativa é um texto de natureza opinativa, como a gente já sabe, no qual você vai convencer o seu leitor de uma determinada tese. Não quer dizer que o seu leitor ele precisa mudar completamente de opinião, mas ele precisa aceitar o seu ponto de vista como razoável, justificável, plausível. Então, isso precisa ficar claro desde o início para que o leitor acompanhe o raciocínio que você vai fazer. Então, se você já contextualizou, já problematizou e essa tese ficou clara na introdução, e eu recomendo inclusive que vocês usem o recorte frasal para deixar claro qual é o tema, o recorte frasal do tema que aparece no enunciado mesmo, com aquelas palavras-chave. Então você pode ficar em dúvida, Michele, isso não é cópia? Eu não estou copiando parte da proposta? Isso não é cópia, gente. Isso, aliás, é necessário, uma estratégia até melhor para você deixar claro qual é o tema. Logo em seguida, o que você vai fazer, gente? Se eu já deixei a tese clara, eu preciso sustentar essa tese agora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou construir relações lógicas na minha argumentação, de modo que eu explore aí relações de causa e consequência, de comparação, de ressalva, eu posso contra-argumentar também. Eu vou mostrar aspectos aí da discussão, do tema, de modo a sustentar, de modo a justificar o meu ponto de vista. Por isso é tão importante que a gente destrinche essa tese aqui com essas relações lógicas. Eu posso, por exemplo, fazer uma comparação entre contextos históricos, entre da situação de diferentes países. Isso são apenas exemplos. E aí a gente vai chegar na conclusão. Qual é a função da conclusão? A função da conclusão é fechar a discussão, fechar o texto, reforçar a tese, ou seja, essa tese que foi apresentada na introdução, ela vai ser reforçada, mas com outras palavras, com uma outra linguagem. Você não vai simplesmente repetir o que foi apresentado na tese, você vai recuperar a ideia, o significado principal do que você apresentou. E como a gente está falando de Enem, é importante também que a gente não se esqueça da proposta de intervenção. O mais fácil,
que eu acho mais recomendável para vocês é deixar a proposta de intervenção para conclusão. Eu acho que isso facilita, inclusive, para fechar a discussão, porque à medida que a gente discute, né, a gente contextualizou, a gente problematizou para o leitor, a gente deixou claro o nosso ponto de vista, no desenvolvimento a argumentação foi feita, a gente teve aí uma progressão das ideias e para fechar esse ciclo a gente apresenta a proposta de intervenção. Então, se a gente pensar na estrutura geral da dissertação, a conclusão serve para fechar a discussão, para retomar a tese. A gente fecha a discussão com essa retomada, né? Ao reforçar a tese. Agora, pensando no Enem, existe a possibilidade de você colocar aí a proposta de intervenção e aí você vai ter que trabalhar, então, com uma ação prática que você vai propor, né? Ela tem que ser execuível, ela tem que ser praticável, né? Ela tem que ser plausível. Você tem que deixar claro qual é o agente social, de que modo essa ação vai ser colocada em prática, ela vai se realizar e também a finalidade, os efeitos que você espera alcançar com a adoção dessa medida. Feito isso, gente, a gente consegue então ter uma unidade textual de modo que a sua redação vai ter coerência, vai ter coesão, né, vai ter uma articulação entre as ideias, porque a gente tem um percurso lógico aqui para seguir. Então é dessa forma que a gente vai organizar o texto, né? Esse texto que a gente já sabe é o mais importante, foi pedido lá no enunciado. Então, quando a gente fala de tipo de texto, a gente está falando aqui de uma situação de produção, né, que é uma prova, é um exame, a gente está falando da dissertação argumentativa, né, para o vestibular, né, para o Enem, em que essa situação de produção, ela tem essa simulação, né, é um texto que deve ser compreensível para qualquer pessoa, e nada mais claro do que essa estrutura para organizar suas ideias. Beleza, gente? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Um beijo!